sou a Aline Dalroy e essa é a primeira temporada do podcast É Verdades. Nessa temporada, o tema que permeia todos os episódios é o ofício da verdade. Aqui eu converso com profissionais de diversas áreas que têm em comum a árdua busca pela verdade. E eu tô muito empolgada, porque eu vou conversar com 2 pesquisadores cujo objeto de estudo é muito fascinante. Envolve um dos maiores mistérios da humanidade. Existe vida após a morte? Bom, hoje eu falo com a equipe do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E ele é um grupo acadêmico que investiga cientificamente a possibilidade da mente humana sobreviver depois da morte do nosso corpo físico. Lá, eles estudam a veracidade de alguns eventos como experiências de quase morte, experiências fora do corpo, mediunidade, memórias de vidas passadas, experiências de fim de vida, casos sugestivos de reencarnação, transe, possessão, aparições, entre outras coisas. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria que vocês se apresentassem e explicassem qual que é a atuação de vocês, por favor. Bom, eu sou Sandra Maciel, sou psicóloga e fiz meu doutorado no NUPES, doutorado em saúde. E a minha investigação foi com adultos que alegam se lembrar de memórias de vidas passadas, supostas vidas passadas. Nós terminamos essa pesquisa, é uma parceria com a Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e tivemos o apoio da Fundação Bial de Portugal. E essa pesquisa, ela tem dois braços, digamos assim. Eu trabalho com adultos e o colega Luca Justo, que é psicólogo também, faz a investigação com crianças que alegam vidas passadas. Eu sou Humberto, eu me aproximei do NUPES, na verdade, quando eu já era aluno do doutorado, né? Estava fazendo a pesquisa de doutorado em filosofia da religião e metafísica, né? Buscando justamente qual é a fundamentação e quais eram os principais argumentos envolvidos no debate religioso, e também nas fronteiras entre o debate religioso científico e o artístico. O problema muito grande é separar quais alegações religiosas, por exemplo, às vezes querem interferir ou querem dizer alguma coisa sobre a natureza, sobre o conhecimento do mundo, o que é mais propriamente papel da ciência. Isso foi historicamente se configurando, assim, a partir de um determinado momento, né? E o que é que no discurso religioso é simbólico, é metafórico, é artístico, é poético, e às vezes as pessoas confundem com algo literal. Isso gera também uma série de complicações. Então, essa parte metodológica assim, da religião é o que eu fazia já antes de chegar ao NUPES e, de certa maneira, é o que eu continuo fazendo também. Gente, eu confesso que eu fiquei bem surpresa quando eu descobri que tinha um núcleo dentro de uma universidade federal brasileira que estudasse espiritualidade e fenômenos, vamos dizer assim, paranormais. Porque a gente não costuma relacionar muito bem esses temas a uma busca científica. Mais surpresa ainda, eu fiquei de saber que essa busca já tem mais de 150 anos e que já envolveu gente de peso, assim, do Prêmio Nobel, como Marie Curie, Pierre Curie, Charles Richer, enfim, entre outros. Quanto tempo faz que existe o NUPES? E eu queria entender como é que é o trabalho de vocês exatamente lá. Faz 17 anos esse ano que o NUPES foi fundado. Ele é um núcleo de pesquisas em espiritualidade e saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E a proposta do NUPES é ser um centro de excelência em pesquisas em espiritualidade e saúde. Então, o NUPES recebe alunos de mestrado, doutorado e pessoas que estejam no estágio pós-doutoral. Você faz um processo de seleção, né, como para qualquer outro pós-graduação, e aí, admitido na seleção do mestrado ou do doutorado que você queira fazer, você faz uma proposta de projeto de pesquisa, como os trâmites comuns de uma pós-graduação. E o NUPES congrega pesquisadores de várias áreas, né? Muitos psicólogos, médicos, filósofos, enfermeira, uma série de profissionais de diferentes áreas que congregam os seus conhecimentos, as suas pesquisas, os seus interesses
na busca por 3 áreas principais de pesquisa: epidemiologia, da religiosidade e da saúde, experiências religiosas e espirituais e a história, filosofia e pesquisa em espiritualidade. Eu acrescentaria só o seguinte, que o NUPES hoje, ele é muito conhecido, tem uma projeção internacional enorme. Nós temos no YouTube um canal intitulado TV NUPES, que ultrapassou já 1 milhão de acessos em inglês e português, e que realmente é assim, acessado quase todos os países do mundo já. E existem outras universidades, pesquisadores brasileiros debruçados sobre esse tema? Ou como é que é também lá fora? Os estudos estão mais ou menos avançados do que aqui? Como é que a gente pode comparar? Sim, a pesquisa nessa área tem estado muito aquecida, com um aumento exponencial no número de projetos, pesquisadores engajados e publicações científicas. Como sempre, a liderança é dos Estados Unidos, seguido de perto pela Grã-Bretanha, mas na área de espiritualidade, o Brasil já é o 5º país do mundo. O que impede a comunidade científica entrar em consenso sobre esse objeto de estudo de vocês? Interessante a tua pergunta, porque ela motivou o meu estágio de pós-doutorado na Universidade de Oxford. Eu estudei exatamente num centro que é o primeiro e a referência mundial no estudo da relação cultural entre ciência e religião. E por que é que se estabeleceu na sociedade ocidental uma percepção de antagonismo ou de contradição entre a visão de mundo religiosa e a visão de mundo científica. Então, essa percepção que você expôs muito bem, de que há uma resistência em associar a ciência à religiosidade, ela tem a ver com esse antagonismo cultural e que partiu dos dois lados. O que há de novidade, a partir mesmo do século XIX, é a ideia de que essa noção da vida após a morte, ela poderia ser estudada cientificamente. E aí começa a haver um desconforto ou um incômodo por parte de religiosos que dizem, não, existe a vida após a morte, mas esse é o nosso domínio. Né? É o domínio do sacerdote de cada religião. E o materialista, por outro lado, que era o sujeito que estava resistindo à religião, geralmente na universidade, nos jornais, ele vai dizer assim, não, peraí, isso aqui é ciência. A gente odeia a religião e não quer nenhum elemento religioso no nosso playground. Né? A nossa brincadeira ela vai ser estragada se começarem a entrar conceitos religiosos aqui. Então, esse racha cultural, ele, de certa forma, ele condicionou as pessoas a imaginarem que a pesquisa científica sobre a possibilidade de sobrevivência da consciência fosse uma pesquisa inválida. E, na verdade, não só não existem argumentos para invalidar essa pesquisa, existem evidências que sugerem que esse estudo é interessante e digno de grande atenção, e também algumas das pessoas mais qualificadas científica e filosoficamente se dedicaram a essa questão. Nós temos aí filósofos, prêmio Nobel, como Henri Bergson, filósofos e psicólogos de primeira grandeza, como William James, e cientistas de várias áreas, diversos físicos, diversos matemáticos, tiveram interesse profundo e envolvimento com esse tipo de pesquisa. O que vocês podem dizer que a ciência já sabe sobre espiritualidade? Espiritualidade tem uma associação com saúde. Espiritualidade, religiosidade se associa com diferentes desfechos em saúde, tanto de uma forma positiva como de uma forma negativa. Então, hoje a gente sabe que pessoas com níveis maiores de religiosidade, espiritualidade, elas têm menor probabilidade de depressão, ou então tem uma recuperação mais rápida de quadros depressivos, por exemplo. Tem um estudo muito interessante que mostra que a religiosidade e espiritualidade impacta inclusive em longevidade, menor taxas de suicídio, menor uso de álcool e outras drogas, mais casamentos mais longevos. Existem pesquisas que mostram essa associação positiva. Da mesma forma,
A gente encontra associações negativas também entre espiritualidade e religiosidade e desfechos em saúde. Especialmente no que a gente conhece como coping religioso e espiritual negativo. Então, para as pessoas entenderem o que é um coping religioso espiritual negativo, por exemplo, a pessoa tem uma doença e ela não busca tratamento porque ela acredita: Deus vai me salvar, Deus vai me curar, eu não preciso tomar remédio. E a gente chama isso de coping por delegação. Então, ela deixaria tudo nas mãos de Deus, a partir dessa fé que ela tem de que ela não precisa fazer nada porque Deus vai salvá-la. Uma outra forma de coping negativo eu estou com essa doença porque Deus está me castigando. Eu fiz alguma coisa e agora eu mereço ser castigado em função disso. Então, você pode encontrar desfechos negativos em pessoas que têm um coping religioso e espiritual negativo. Eu queria entender qual que é a diferença de consciência, cérebro, mente, espírito, alma. Vocês conseguem me dar um norte? Muito fácil de responder sua pergunta depois de vários tratados, né? Porque, assim... Básico, resume mais ou menos 150 anos de pesquisa para mim. O que Exatamente. Em 2 minutos no máximo, assim, obrigada. Mas assim, de uma forma geral, né, o que a gente hoje discute mente é apenas um produto do cérebro ou a mente poderia sobreviver ao cérebro? A mente, a consciência pode sobreviver à morte cerebral. E aí, comumente, a gente está falando de consciência ou personalidade. Então, as pesquisas vêm discutindo isso já há muito tempo, não é? Essa é uma questão antiga, e aí, de novo, né, eu vou passar para o nosso filósofo para nos dar uma aula sobre isso, mas é uma discussão antiga na filosofia e a ciência tem debatido sobre isso também, tem feito pesquisa sobre isso. O que foi encontrado até agora é que, pelo menos para a medicina e para a psiquiatria em especial, a mente ela é um produto do cérebro. Então, isso parece quase que como já uma resposta dada e aceita pela maioria dos profissionais de saúde, pelo menos os profissionais da medicina, de que se você não tem mais atividade cerebral, você não teria uma mente. Só que, claro, as pesquisas existem para ser confrontadas, para serem refeitas, e há pesquisas que vão em outra direção. Como você falou anteriormente, a gente tem pessoas que alegam experiências de vidas passadas, a gente tem pessoas que alegam mediunidade, a gente tem pessoas que alegam experiências de quase morte, e a ciência tem pesquisado esses fenômenos. A gente consegue pesquisar enquanto fenômeno. E pesquisas sobre esses fenômenos têm apontado a possibilidade de consciência, ou mente, ou personalidade não ser apenas um produto do cérebro. A possibilidade de uma visão dualista dessa questão. Mas como um problema filosófico, eu gostaria que o Humberto aí, nos desse uma aula sobre isso. De fato, é o tipo de problema que não será jamais resolvido pela ciência. Inclusive, a ciência tem dificuldade de tratar dessas definições extremamente abstratas. Se a gente estivesse falando de temperatura ou de massa, a gente poderia, de uma forma muito exata e matemática, definir qual é a quantidade ali de movimento molecular que produz aquilo que a gente chama de temperatura X, ou qual é o número de moléculas que tem uma determinada porção de um corpo, de uma quantidade de matéria, e a partir daí a gente define de uma maneira precisa, inequívoca e não ambígua do que a gente está falando. Quando a gente fala de liberdade, de consciência, de vida humana, de caráter, de dignidade, de inteligência, nós estamos lidando com coisas que não são corretamente mensuráveis, não são precisamente mensuráveis. Então, nós precisamos de termos que permitem essa flexibilidade, essa acomodação. E é muito difícil. A primeira coisa, quando a gente escreve um artigo científico para uma boa revista sobre esse assunto, a primeira coisa que o revisor vai falar é: mas o que você quer dizer com consciência? Do que você está falando quando você usa a palavra mente? Aí você pensa assim: poxa, mas isso aqui é uma coisa primária, ele está me pedindo a definição do dicionário? Não, porque, na verdade, os especialistas mundiais nessas questões, eles têm divergências significativas entre si, então é muito difícil definir. Agora, eu tenho uma definição que, para mim, eu acho que é muito funcional. Eu gosto de imaginar, né, a separação ideal como sendo a seguinte: a mente
é a parte mais material do espírito ou da consciência. É aquilo que você consegue analisar como uma estrutura mais ou menos fixa de padrões e de comportamentos. E outras partes menos materiais, ou menos estruturadas, ou menos objetivas, a gente vai, no geral, usar um termo mais vago ainda como espírito. Bom, então, afinal, existe vida após a morte. É isso que vocês descobriram, vamos dizer assim? Existe mesmo indícios de que algo sobrevive à morte do corpo, seja uma alma, um espírito, uma consciência? Aline, a ciência não chegou a essa conclusão e eu imagino que não vai chegar. Pelo menos eu não consigo vislumbrar, né, uma resposta final, né, uma verdade sobre isso, com a ciência que a gente conhece hoje, com os recursos que a gente conhece hoje. O que a gente consegue é pesquisar o fenômeno, o que a gente consegue é conhecer as pessoas que alegam esses fenômenos, essas experiências espirituais, e pesquisar, aí sim, cientificamente, com rigor metodológico, essas experiências que eles descrevem. Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, o que são chamados casos sugestivos de reencarnação, o que nós temos são pesquisas com os sujeitos que alegam essas experiências, testemunhas que teriam convivido com a suposta personalidade que essa pessoa alega ter sido, documentos que digam respeito a essa personalidade que faleceu, fotos, objetos. Aí você tem evidências empíricas de que aquela pessoa, cuja história alguém está alegando para si agora, que essa pessoa existiu. Então, por isso que é chamado de caso sugestivo. Depois de você eliminar uma série de hipóteses que vão desde fraude deliberada, até outras possibilidades, como a possibilidade de uma memória herdada, por exemplo, biologicamente, né? A pessoa que alega ter sido seu avô, será que essa memória pode ser herdada, já que é um descendente? Será que isso é uma fraude? Será que isso é uma necessidade sociopsicológica, especialmente em culturas reencarnacionistas, de preencher uma lacuna sociocultural, de que eu também me lembro de uma suposta vida passada? Especialmente nos casos de crianças, esses pais estariam estimulando as crianças a alegarem essas memórias. Então, tem uma série de hipóteses com as quais você trabalha. E aí, o pesquisador que vai a campo, especialmente nos casos de crianças, o interesse até agora tem sido esse, de buscar por evidências de que aquela personalidade existiu ou não, e se existiu, se essa história corresponde, a história que a criança alega corresponde a uma vida de alguém que faleceu. Você, então, pode chegar à conclusão de que aquele caso é chamado de um caso resolvido, ou seja, a criança alega uma personalidade anterior e você, o pesquisador, descobre que realmente existiu uma pessoa com aquelas características, com todas as informações que a criança alega e que, possivelmente, essa criança teria tido dificuldade de ter essa informação pelos meios convencionais, né? Porque ela, às vezes, é uma criança muito pequena que está alegando isso. 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então, seria mais difícil essa criança ter tido essas informações pelos meios convencionais. Então, talvez, essa experiência que essa criança alegue aponte para a possibilidade de existir a reencarnação. Mas as pesquisas não buscam comprovar se há reencarnação ou não, esse não é o objetivo. O objetivo, pelo menos o nosso objetivo no NUPES com as pesquisas que nós fazemos hoje, não é comprovar a reencarnação, mas sim estudar esse fenômeno e estudar as pessoas que alegam esses fenômenos e ajudar a ciência a caminhar no sentido de conhecer mais esses fenômenos chamados anômalos ou espirituais. O que já se sabe sobre essas experiências fora do corpo, experiências de quase morte? Vocês conseguiram identificar os mecanismos neuroquímicos, talvez, associados a essas experiências? Como esses mecanismos atuariam para a percepção da realidade? É uma pergunta muito interessante porque, embora o tema seja instigante, provocativo, controverso para muitos, uma das linhas mais consistentes de charlatanismo que a gente tem quanto a esse tipo de tema, né, é justamente um charlatanismo fisicalista,
ou a gente pode dizer atualmente um charlatanismo neurocientífico, que é dizer exatamente isso. Olha, em qual gene aqui, ou em qual processo neuroquímico, em qual processo eletroquímico no cérebro, qual área do cérebro, em qual pesquisa de neuroimagem aparece esse tipo de fenômeno. E o que é interessante do fenômeno é que ele não se permite reduzir a essas explicações do funcionamento do cérebro. E por sugerir que ele está acontecendo com o cérebro inativo, morto em algum dos casos, né? Alguns dos casos a pessoa está com parada cardíaca 1, 2 minutos, o cérebro está sem atividade elétrica nenhuma, ou seja, não está funcionando, e quando ele funciona mal, com desempenho piorado, o sujeito já está desmaiado, já está inconsciente, né? Com uma pequena baixa de oxigenação, uma coisa assim. Então, imagine o cérebro morto clinicamente, totalmente isoelétrico, sem nenhuma atividade, e o sujeito tendo experiências extraordinárias e muito intensas, muito detalhadas, e que ele alega que são mais claras e mais vívidas do que as experiências no momento mais lúcido e com melhor funcionamento cerebral da vida dele. Então, as explicações de tipo fisiológica, elas são um pouco insuficientes para dar conta da radicalidade do fenômeno. E é isso que sugere que esses fenômenos são indicativos de uma atividade da mente, da consciência, sem a participação do cérebro ou independente do cérebro. Tá? Então, a grande maioria da pesquisa sobre experiência de quase morte tem indicado exatamente isso, o que é muito constrangedor para um modelo de visão de mundo, né, onde só é possível conceber a mente como um produto do cérebro funcionando regularmente, com tudo certinho. Em relação aos relatos de mediunidade e reencarnação, o que a ciência já desvendou? A nossa pesquisa foi um inquérito nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira adulta. Até então, o que a ciência conhecia eram casos de crianças que alegavam essas supostas memórias. E nunca tinha sido feito um inquérito como o que nós nos propusemos a fazer, então o Brasil é o país pioneiro nesse inquérito também. E isso nos trouxe informações sobre uma população que nós nos perguntávamos, esse fenômeno acontece também, né, depois da fase do desenvolvimento infantil, né, é possível ser adolescente e essa suposta memória se manifestar, ou ser adulto, essa suposta memória se manifestar. Quem são as pessoas que alegam esse fenômeno, qual a característica delas, o perfil delas, e quais seriam as características dessas supostas memórias de adultos também. Então, a gente tinha um parâmetro das pesquisas com crianças e fomos conhecer como é que isso se pode se dar com os adultos. O que nós encontramos foi que no Brasil, nessa amostra que nós temos da população brasileira, é que são mulheres, em sua maioria, com alto grau de escolaridade. Nós temos mais de 68% da nossa amostra com graduação até pós-doutorado. São pessoas trabalhadoras da área da saúde, da educação, especialmente da educação superior, da região sudeste, e esse perfil nos indica aí um bom ajustamento, entre aspas, né, social e o desempenho profissional. E as supostas memórias, as características dessas supostas memórias, quando você pergunta, né, se é possível comprovar a reencarnação ou não, o que a gente conhece é que é uma série de características que são comuns aos casos de pessoas que alegam esse fenômeno. Então, por exemplo, ter uma habilidade para o qual não se treinou. Falar uma outra língua, tocar um instrumento, são características comuns a esses casos. Ter tido na infância algum tipo de fobia. Às vezes a fobia inicia antes das supostas memórias, né? Então essa criança ela começa com um comportamento fóbico e aí depois ela começa a expressar o que seriam essas supostas memórias, e essa fobia, esse comportamento fóbico, ele tende a cessar quando a criança também para de falar. Por volta de 5 ou 8 anos de idade, de um modo geral, elas param de falar sobre essas alegadas memórias, e essa fobia tende a cessar também.
Uma outra característica que é comum a esses casos, filias, que são desejos muito intensos, interesses muito especiais por algum assunto. Então, crianças que desejam fumar, que desejam fazer sexo, que desejam beber. E nós encontramos essas mesmas características na população adulta. Então, os casos de adultos que nós pesquisamos reiteram o que nós já conhecíamos na literatura, que seriam características comuns a crianças que alegam supostas memórias. E o que nós encontramos foi que as pessoas que alegam as memórias, elas trazem memórias de vidas comuns, ordinárias, que é a mesma característica das crianças, e o que a nossa amostra na categoria de análise, o que mais foi frequente foi o tipo de morte que elas acreditam terem tido e o que teria acontecido depois da morte delas. Essa é a maior ocorrência que a nossa amostra encontrou. E a partir daí, as outras categorias, de um modo geral, são categorias de eventos de muito sofrimento. Então, assassinatos, abandono, traição, é o que as pessoas mais apresentaram na nossa amostra. Ao contrário, então, do que o senso comum tende a pensar, né? No Brasil, as pessoas brincam às vezes, né? Na vida passada, as pessoas foram reis, rainhas. O que a nossa amostra mostrou foi diferente disso, né? O que a gente encontrou foram pessoas que alegam vidas que tiveram muito sofrimento, nada de rei, nada de rainha, mas assassinos, prostitutas, traidores, são essas as personalidades que elas teriam tido. Uma das coisas que a gente observou bastante no nosso livro, né, a Ciência da Vida Após a Morte, que é uma coletânea e uma avaliação também filosófica da qualidade, da força e das implicações desse tipo de evidência, é que o que é mais interessante a respeito dos fenômenos é o fato de eles serem completamente independentes uns dos outros. Então, quando a gente fala de percepções, de aparições, de entidades ou espíritos ou almas, seja lá o que for, quando a gente fala de alegadas memórias de outras vidas ou quando a gente fala de experiência de quase morte, nós estamos falando de 3 fenômenos completamente separados e não relacionados uns com os outros, até onde a gente saiba, né? Até onde a ciência tenha devassado esses fenômenos, e que os 3 fenômenos eles apontam consistentemente para uma insuficiência do modelo materialista de explicação da mente, né? Como é que o cérebro poderia produzir, por exemplo, percepções de um momento pretérito à sua existência, ao nascimento da pessoa? Como é que o cérebro poderia funcionar em estado de morte clínica? No caso da mediunidade, que é um termo genérico, né, que acabou se consolidando como termo que na China ou na Rússia, em qualquer lugar, designa esses fenômenos anteriormente vistos como sobrenaturais, como aparições de espíritos, fantasmas, almas, entidades, outras e tal, né? É que esses fenômenos, por assim dizer, mediúnicos, eles falam de outras pessoas que também não teriam corpo, porque seus corpos foram destruídos, estão mortos, né? E essas pessoas transmitem informações que são informações só tidas ou só passíveis de serem obtidas por aquela personalidade específica. Então, vamos aqui dar um exemplo para ficar mais simples. O bisavô de algum de nós aparece e esse bisavô nos dá uma informação que nenhum de nós possui, nem outras pessoas mais velhas, ninguém possui, e somente aquela pessoa em vida possuía. E nós vamos investigar, né, ver se há algum indício da veracidade daquela informação, e descobrimos um objeto perdido, uma conta, algum indício material, empiricamente, né, analisável, de que aquela informação é verdadeira, sendo que ninguém vivo tinha a posse daquela informação. Então, esse é o tipo de evidência forte,
né, que a mediunidade pode oferecer. E há tipos de evidências frágeis, né, evidências assim, que sugerem levemente pequenos traços de personalidade. Então, há evidências que são muito frágeis e há evidências que são cientificamente relevantes, que merecem uma análise mais detida. Então, é preciso a gente separar com muito cuidado a qualidade e a força da evidência. Então, essa pesquisa ela abre para a possibilidade da gente entender que esse é um fenômeno que precisa ser escutado, né? Muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar sobre isso. E isso pode levar ainda a um sofrimento maior, além dessa alegada memória já ser, às vezes, de um conteúdo com muito sofrimento. As pessoas não podem falar disso com seus profissionais de saúde, porque têm medo de serem taxadas como loucas, né? Então, não necessariamente isso é sinônimo de patologia. Existem critérios para você diferenciar o que seriam experiências espirituais ou experiências anômalas de experiências patológicas. Essas experiências espirituais, elas ocorrem na população mais do que o senso comum pode imaginar. A questão é que muitas vezes as pessoas não compartilham essas experiências por não se sentirem acolhidas. Como uma experiência subjetiva, ela é uma experiência que tem que ser respeitada, né? O sujeito está te dizendo que ele vivencia isso. E o que nós encontramos é que isso tem um impacto na vida delas, e um impacto na saúde e na felicidade delas. Então, uma das nossas perspectivas é de que profissionais de saúde estejam mais aptos a escutar essas experiências dos seus pacientes, acolher essas experiências e saber trabalhar com seus pacientes a partir disso. Não necessariamente já entendendo a priori como uma experiência patológica e medicando, por exemplo. Vocês já caíram lá no NUPES em fake news? Se sim, como é que vocês descobriram essa fake news? Uma coisa importante da gente pontuar é que a gente não categoriza as experiências como verdadeiras ou não. Como eu te falei, a gente não está buscando comprovar reencarnação, por exemplo, ou comprovar se existe mediunidade. A questão não é essa. Então, esses critérios, eles ajudam o clínico a diferenciar se é uma experiência espiritual ou anômala, ou se nós podemos pensar num caso de psicopatologia. Então, o sujeito está me alegando que ele já reencarnou. O meu objetivo não é comprovar a reencarnação, então ele sempre vai ter o crédito de que, enquanto um fenômeno espiritual, ele está me narrando a verdade. Né? A verdade que ele acredita. Eu, enquanto pesquisadora, não vou julgar se é verdade ou não o que ele está me trazendo, mas vou entender como uma experiência subjetiva e vou estudar esse fenômeno enquanto experiência. Agora, se você me perguntar assim, há casos de pessoas que mentem deliberadamente em pesquisa? Sim, como em qualquer outro campo, né? Há pessoas que, às vezes, vão participar de inquéritos, de pesquisas e que mentem, por diversos motivos. Então, por exemplo, na nossa pesquisa com adultos, nós tivemos que eliminar dois formulários, isso foi para o nosso critério de exclusão, porque pareciam sugerir perfis falsos, que eram pessoas que alegavam nomes de pessoas muito conhecidas na história, nome de pai e mãe, porque a gente pede esses dados, nome de pai e mãe também de personalidades históricas, a pessoa que deu um endereço, por exemplo, que a gente viu que não era um endereço de uma casa, um endereço que não existia. No caso da pesquisa com adultos, nós tivemos 402 relatos. Então, eu diria que é uma minoria, pelo menos no nosso caso, foi um número ínfimo que nós suspeitamos que pudesse ser um perfil falso. Qual caso mais marcou cada um de vocês? Eu não destacaria nenhum em específico, mas eu destacaria que é muito interessante fazer a pesquisa e ver esses resultados aparecerem em primeira mão. Tem relatos que são muito específicos e que são extremos, assim, casos assim, muito bem verificados, com dúzias de testemunhas. Há experimentos, o pesquisador amarrava
o sujeito entrevistado ou analisado, colocava dentro de uma caixa, fazia-se todo tipo de coisa assim, para garantir a diminuição ou a eliminação da possibilidade de fraude. E mesmo assim as evidências apareciam. Então, esses casos, eles são, do ponto de vista da literatura científica sobre o assunto, os casos mais impactantes. Agora, muitas vezes, é interessante a gente, na nossa mesma pesquisa, na nossa pesquisa do nosso grupo, a gente encontrar casos muito impactantes que a gente está vendo em primeira mão. Não são casos que aconteceram na Suécia, ou na Índia, ou no Japão, e sim casos que aconteceram sob o nosso escrutínio, sob a nossa investigação. A gente sabia, tinha certeza que estava controlando os fatores, estava tomando todos os cuidados, e aparecem assim relatos muito, muito impactantes. O que nos chamou a atenção foi o intenso sofrimento que as pessoas relataram. Então, pessoas que teriam memórias, por exemplo, ligadas à guerra. Nós tivemos muitas memórias de pessoas que afirmam terem sido personagens na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E essa é uma característica que já havia sido apontada por um historiador que ele tem um livro muito interessante, que ele faz um levantamento bibliográfico de pesquisas de supostas vidas passadas, e ele aponta isso como uma característica das memórias brasileiras, de pessoas que afirmam terem morado na Europa e que muitos relatos relacionados à guerra, especialmente a Segunda Guerra. E nós encontramos isso na nossa pesquisa. Então, pessoas que, por exemplo, relatam terem sido enfermeiras na guerra, terem ajudado a matar pessoas na guerra, pessoas que relatam terem falecido e terem sido vítimas de nazismo e conseguirem, a partir do relato delas, trazer o que teriam sido essas torturas, por exemplo, que elas teriam vivenciado. São experiências muito impactantes, inclusive para quem lê, para quem recebe esses relatos e, claro, para as pessoas que acreditam terem vivido isso. Assim como qualquer pessoa, vocês dois também têm as suas crenças pessoais, as suas verdades, as suas convicções, os seus juízos de valor. Eu queria entender como é que a gente pode deixar os nossos vieses inconscientes, nossos julgamentos de lado na hora de fazer um trabalho de investigação, nessa busca da verdade. Essa pergunta é essencial, porque você está questionando, de certa maneira também, a legitimidade científica desse tipo de investigação. Quando a gente diz assim, como é que a gente controla, como é que a gente abstrai os nossos viés, os nossos preconceitos, as nossas tendências, as nossas crenças, a melhor forma que o ser humano achou até agora se chama ciência. Submeter os resultados e os argumentos à crítica mais dura possível. Como é que a gente faz isso? Não basta apresentar no meu congresso, no meu quintalzinho, para o meu público. Tem que apresentar para o público hostil, para o público que odeia ouvir falar nesse tipo de coisa. Então, o que a gente faz? Vamos para o Congresso Americano de Psiquiatria, maior do mundo, com 10 mil pessoas. Vamos para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, para 7 mil pessoas, apresentar para um público que, às vezes, nunca ouviu falar daquele tipo de pesquisa, fica chocado, e, às vezes, detesta a própria ideia. E aí você é bombardeado de todos os lados, manda o artigo, não é para uma revista de garagem, tem que ser para as melhores revistas do mundo, as revistas mais duras, as mais qualificadas. Vamos conversar com as revistas, as top 5 mundiais de psiquiatria, de psicologia, de filosofia, e você recebe pareceres e análises críticas cruéis até, impiedosas. E isso te amadurece. Você vai vendo, opa, isso aqui está errado, isso aqui o sujeito me mostrou que não está legal. E acaba publicando. Depois de você corrigir o trabalho, você publica. Aí vem mais umas pessoas insatisfeitas, te atacam também. Vão dizer, olha, que negócio é esse, que loucura é essa que você publicou aqui e tal.
Então, na medida em que você continua no jogo acadêmico no maior nível possível, você vai se depurando das suas tendências porque você não consegue sustentá-las em público, não no ambiente científico. No ambiente, digamos assim, de um nicho acadêmico minúsculo, afastado do centro do debate mundial, tem como você publicar coisas esdrúxulas, sim, e a gente vê isso o tempo todo. Agora, não tem como, hoje em dia, publicar nas 5, nas 10 melhores revistas de medicina do mundo sem ser muito enxuto, muito cuidadosamente cercado de todos os lados. E nós mesmos nos surpreendemos com o quanto essa pesquisa é impactante. Tá? Nós descobrimos preconceitos nossos contra o tema e contra a pesquisa, sendo que nós trabalhamos com isso. Né? Vira e mexe, a gente pensa assim, poxa, esse ambiente não vai dar, o pessoal não vai aceitar. E todo mundo aceita. E você apresenta num ambiente, ora religioso, ora um ambiente hostil à pesquisa em espiritualidade, e a pessoa vem para você e diz o seguinte: eu sou materialista, eu não concordo com nada disso, eu sempre achei que não existe nada, só o cérebro mesmo e tal, e eu estou chocado com o que vocês estão dizendo. Então, muitas vezes, nós temos preconceitos e resistências quanto à possibilidade da pesquisa ser aceita e encarada da maneira científica correta, né, imparcial, e as pessoas, elas nos revelam extremamente abertas, com a mente qualificada e aberta para a possibilidade de se surpreender. As pessoas questionam as suas próprias crenças e as suas próprias posições o tempo todo, e isso nos ensina uma grande humildade, né? Nos lembra de que nós também temos que, o tempo todo, estarmos abertos a sermos surpreendidos pelas leis da natureza. Nós não somos oniscientes, não temos sabedoria perfeita, então nós, o tempo todo, nós temos que considerar, por exemplo, que tudo que a gente está fazendo pode estar errado. Pode haver um errinho metodológico que nem a gente reparou e ninguém reparou no nosso trabalho, e amanhã alguém vai reparar. E nós temos que ter essa humildade de dizer: e gente, desculpa, nos últimos 25 anos tudo que eu fiz está errado. Então, esse desapego, ele é da natureza científica. O treinamento científico, ele, de certa maneira, ele é um remédio que, aos poucos, vai fortalecendo a nossa capacidade de suprimir essa vaidade, essa vontade de estar certo. Eu queria saber se vocês curtem assistir filme de terror, se vocês curtem ver filme de espírito, se vocês têm medo de espírito quando vocês estão lá no meio da pesquisa, de noite, não sei, aí estão falando disso, né? Não sei, escuta um sussurro ali, dá um susto, rola isso um pouco, porque a gente fica um pouco sugestionado, não sei. O Aline tá achando que você tem medo de espíritos e gosta de filme de terror, hein? Acertou na mosca. Quando falou sobre isso. Acertou na mosca. Não gosto de filme. Eu particularmente não gosto de filme de terror, assim. Você ficar naquele sofrimento em frente à televisão, sinceramente, assim, não me identifico de forma alguma. Eu gosto de filme de terror. E eu também sou professor de estética, né? Então, tenho um lado da minha pesquisa voltado para a estética e para a investigação, inclusive, não só filosófica, mas também científica, de como e por que a obra de arte nos impacta da maneira que impacta. Filmes de fantasmas também são absolutamente universais, né? Eu particularmente gosto dos coreanos, dos japoneses, são pavorosos, são extremamente exagerados, mas o que eu acho interessante do ponto de vista científico, as características segundo as quais o fenômeno da aparição, o fenômeno da interação entre espíritos e o mundo físico aparecem na cinematografia russa, chinesa, indiana, qualquer uma, argentina, qualquer uma que seja,
são exatamente as mesmas características. São pequenas variações culturais, né? A roupa do fantasma muda, alguma coisa assim, mas a fenomenologia é muito parecida. Então, acho que isso é altamente sugestivo a respeito de alguma base empírica através da qual as diferentes culturas percebem esse tipo de fenômeno, né? Até para fantasiar em cima de alguma coisa, tem que ter alguma base para que haja essa universalidade tão flagrante assim na forma como esses filmes de culturas muito diferentes tratam desse fenômeno, como de outros fenômenos também. Bom, e para terminar essa participação de vocês aqui no É Verdades, a gente tem um quadro no podcast chamado Verdade na Sua Cara. Sandra, conta pra gente uma verdade que ninguém aceita. Bom, eu tenho uma verdade que fui eu que criei, mas que as pessoas aceitam, que eu moro na capital do mundo. Eu estabeleci que a minha cidade, Cataguases, é a capital do mundo. Por quê? Se todos os lugares têm uma capital, como é que o mundo não tem uma capital, né? Então, eu estabeleci que Cataguases, Minas Gerais, é a capital do mundo. Só que algumas pessoas aceitam essa verdade. Inclusive, há pouco tempo, eu conheci uma menina que está no ensino médio, e aí eu falo, mas você não sabia disso? Não estão ensinando isso na escola mais? Ela, não, eu acho que eu aprendi isso sim, mas eu esqueci. Então, sim, eu tenho conseguido convencer algumas pessoas dessa minha verdade. Você, Humberto? Bom, eu teria uma lista de verdades como essa da Sandra, de verdades anedóticas, assim, mas eu acho que, para enfechar a nossa mensagem assim, em uma frase, eu diria a seguinte verdade, que, lamentavelmente, ninguém aceita que a evidência é o melhor possível meio de você tomar uma decisão racional a respeito de qualquer coisa sobre o mundo, né? Você analisa a evidência e não a opinião, o que você gostaria que fosse, o que é que você aprendeu, o que é que sua mãe te ensinou, tudo isso é importante, né? Mas diante de fatos, diante de evidências solidamente estabelecidas, é preciso ter não só humildade, mas é preciso ter o mínimo de racionalidade, de abrir mão das nossas crenças prévias e dizer, opa, o mundo está me dizendo que eu estou errado. Esse foi meu papo com o doutor em filosofia Humberto Schubert Coelho e a psicóloga e doutora em saúde Sandra Maciel, ambos pesquisadores do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Muito obrigada por ficar comigo até o finalzinho aqui na Rádio Mega Brasil Online. No descritivo desse episódio, eu vou deixar os links com algumas das referências citadas hoje aqui na nossa conversa. No próximo episódio é dia de contação de história real aqui no É Verdades. A gente vai ouvir o relato da Renata Mello, uma baiana que diz ter vivido uma experiência de quase morte e cujo caso está sendo estudado pelos pesquisadores do NUPES em Juiz de Fora. A Renata, então, vai contar a verdade que mudou a vida dela. O podcast É Verdades tem episódios inéditos toda terça e quinta, às 11 da manhã, na Rádio Mega Brasil Online, no YouTube da Rádio Mega Brasil Online e nos aplicativos de áudio. Quer encontrar mais verdades escondidas e curiosidades bem apuradas? Segue a gente no perfil @Projeto É Verdades, tanto no Instagram quanto no TikTok. Esse episódio contou com o apoio técnico de gravação da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, com captação do operador de áudio Everton Afonso. A direção criativa, a produção executiva, a produção de conteúdo, as entrevistas e a checagem das informações foram todas feitas por mim, assim como o roteiro do episódio. Já a edição é de Vitor Rocha. Hoje eu fico por aqui, um beijo e até o próximo episódio.